Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos. Voltamos aqui na TV Com, canal 11 da NET, canal da comunidade, aliás, Jornal da Comunidade, que alegria, que momento maravilhoso saber que você nos acompanha. Estamos também no canal 8 da Vivo, canal 11 da NET e, por que não, no www.tvcomsantos.com para todo o mundo. Por quê? Porque com certeza você merece o melhor. Importante lembrar que o coronavírus está matando pessoas. Então seria importante você se utilizar do álcool gel, como também usar sua máscara. Hoje, nesse novo formato da TV Com, eu estou em minha residência, na quarentena. Por isso não estou usando a máscara, que ao sair de casa, em todos os momentos, nas áreas nobres do prédio, eu também utilizo a minha máscara. Se cuidar é o ponto fundamental. E ao cuidar de mim, eu cuido também das outras pessoas que residem aqui em nosso prédio. Hoje é um dia importante para nós, porque pessoas que podem esclarecer questões importantes. Estamos nós com a doutora Fabiola Rodrigues Lopes, ela que é advogada de direito condominial e direito do trabalho. Iniciamos já com uma questão interessante, neste momento, você que reside em casa, você que reside em seu condomínio, como resolver certas questões. Aliás, muito obrigado, doutora Fabiola, por atender ao nosso convite. O que o síndico deve fazer ao tomar conhecimento de um morador que testou positivo para o Covid-19? É um prazer lhe receber aqui. Jorge Fernandes, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês hoje. É sempre muito prazeroso estar aqui no Jornal da Comunidade. Com relação à pergunta, o que acontece? O síndico ele sempre tem que tomar certos cuidados, né? Primeiramente, nunca revelar a identidade desse condômino. Ele tem a obrigação de comunicar todos os condôminos que há um caso positivo no condomínio. Ele tem que intensificar a limpeza das áreas comuns, principalmente de botoeira de elevador, maçaneta da porta de entrada, o portão, normalmente a maçaneta ou o local onde a maioria das pessoas colocam as mãos, e tem que orientar esse morador positivo a tomar as medidas também cabíveis, que é o isolamento, intensificar o isolamento social, ficar nessa quarentena em casa. Quando fizer algum pedido, evitar ao máximo de transitar nas áreas comuns. Deve também ele identificar o seu lixo, né, colocando como possível lixo infectado, tanto para preservar a saúde das pessoas da limpeza, quanto dos lixeiros. E sempre seguindo as medidas já conforme todo o poder executivo já determina, né? O nosso governo já determinou isolamento, quarentena, isso tem que sempre ser feito. Mas o que o síndico tem que ter em mente é orientar o morador que está positivo, orientar os moradores que há o caso positivo, mas o importante é nunca identificar esse morador, nunca revelar a identidade desse morador positivo. É importante você que reside em um condomínio, senhor síndico, também o zelador, para as questões que vão ser feitas aqui, a doutora Fabiola, que é especialista nesses casos. Uma outra questão que eu lhe faço é com relação às obras dentro de um condomínio ou mesmo em um apartamento. As pessoas pedem que estão em quarentena para não receber nem os familiares. Como agir nesse sentido, obras no condomínio? Então, essa parte das obras está sendo, assim, uma grande discussão, né? Primeiramente porque a obra, como a gente agora tem muita gente trabalhando home office, crianças estudando em casa, então a obra acaba até atrapalhando esse desenvolvimento do trabalho e do estudo do dia a dia, porque agora as pessoas estão fazendo em casa.
Então, assim, o que o síndico tem que ter em mente que as obras que devem ser realizadas são as obras emergenciais de urgência, aquelas de vazamento, bomba a hidráulica, então que está causando um vazamento no vizinho, ou mesmo aqueles que, né, acabou estourando um cano, então está tendo um desperdício de água, uma obra de elétrica, né, que pode estar causando, vai causar um incêndio, se manter um curto-circuito e fatalmente um incêndio, se não for feito. Então, o síndico tem sempre em mente que ele tem que avaliar se a obra é emergencial ou de urgência. Se a obra não for emergencial ou urgência, essa obra tem que ser suspensa. Se já iniciou a obra, havia iniciado antes do período de pandemia, então o síndico tem que solicitar ao morador ou o próprio condomínio tem que suspender a obra. E se não iniciou, então não se inicie agora neste momento. Aguarda-se o período de final da pandemia para iniciar qualquer obra. É importante lembrar que no programa dessa semana, tivemos o doutor Rafael, que falou sobre as escolas, taxas, as mensalidades nos colégios. Uma outra questão que me chama a atenção, já no mesmo sentido, doutora Fabiola Rodrigues, é durante a pandemia, o condômino pode deixar de efetuar o pagamento de taxas condominiais? É também uma situação complicada. Não, de imediato, é claro que o condômino não deve deixar de pagar, até porque o condomínio também tem suas obrigações financeiras, né? Então, principalmente, pagamento de prestador de serviço, pagamento de água, pagamento de luz, pagamento que são diários, né, que são mensais e eles devem cumprir. Então, assim, deixar de pagar, nenhum condômino pode deixar de pagar a taxa condominial. Em casos específicos, onde o condômino consiga comprovar que houve uma situação, ainda não recebeu, o seu contrato de trabalho foi suspenso, não conseguiu receber o auxílio do governo, então o que o síndico pode é analisar o caso concreto e acabar dando um prazo para esse pagamento ser efetuado. Normalmente, o que eu estou aconselhando os meus clientes primeiramente, pode sim, no período ainda dentro do mês, tirar a multa, né? Então, para quem não conseguiu, porque fatalmente, se ele não conseguiu, às vezes, porque não entrou o valor, né, na sua conta e seu condomínio vence dia 10, então o síndico dá um prazo para pagar sem multa até dia 30, não dá juros também, tirar os juros e correção monetária, e sempre tentar um acordo para que seja pago. Mas o principal é que não deve se deixar de pagar o condomínio, porque, como eu falei, o condomínio ele também tem as suas despesas mensais. E aí, se ele deixa de pagar, vai virar aquela bola de neve. O prestador de serviço vai deixar de prestar o serviço, a luz vai deixar de ser fornecida. Então, o principal é não deixar de pagar. Sempre conversar com o síndico e o síndico analisar cada caso da situação e fazer um acordo, né? Dar um prazo maior para pagar e tudo mais. É importante lembrar que as pessoas que residem em condomínios sempre tem aquele morador que é do contra, que não cumpre as regras da quarentena. Vamos a um breve intervalo, eu volto com esta questão que é muito interessante, aqui com a doutora Fabiola na TV Com. Obrigado, nossa equipe. Aguarde aí, eu volto já. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você.
Voltamos. Alô, comunidade! Ao professor Marrom, que tem feito umas lives aí muito interessantes. Lembrando que vamos fazer live também, hein? Nós temos uma live aqui nas nossas redes sociais com o secretário de Saúde. Vou passar a data direitinho para que você acompanhe a questão da saúde que é pertinente nesse momento dessa pandemia que assola todo mundo. Estamos nós com a doutora Fabiola Rodrigues Lopes, ela que é advogada de direito condominial e também direito do trabalho. Eu falava no primeiro bloco com relação a uma questão interessante que afeta a todos que moram em condomínio. Ou seja, o condomínio pode aplicar penalidades caso o condômino descumpra as regras estabelecidas para combater a pandemia e manter o isolamento social. Doutora Fabiola. Então, essa questão de aplicação de penalidade, ela já é bem complexa no dia a dia, né? O que eu sempre falo para os meus clientes é que a aplicação de uma penalidade simplesmente sem dar o direito de defesa para o condômino já traz muita discussão. Agora, nesse período de pandemia, traz maiores discussões ainda, né? Então, assim, o que eu falo para o síndico é, ele pode, lógico, aplicar a penalidade, mas esse é um último caso extremo, tá? De imediato, ele tem que conversar com o morador, então tentar um diálogo com ele, pedir para que as regras sejam cumpridas, se for o caso, dar uma advertência verbal, porque você aplicar uma multa mesmo, que a gente fala que o mais grave é a multa, né? E normalmente é o que é questionado pelo condômino. Ele é uma situação muito abusiva, né? E aí pode realmente ter que causar uma cobrança judicial e essa cobrança pode até ser cancelada na justiça. Então, o que eu sempre deixo claro é, o condômino não está respeitando a lei do silêncio, tem muita gente em casa, está complicada essa situação, tenta conversar com o condômino que está fazendo barulho, pede para diminuir o barulho, ele não está respeitando, não está usando máscara nas áreas comuns, pede, liga, interfona, pede para que ele passe a usar. Então, assim, nesse momento, o que eu sempre falo em todas as áreas, seja na área do direito de trabalho, seja na área condominial, é sempre o essencial, é o bom senso e a conversa. Então, assim, ele pode aplicar? Pode. Nada impede que ele não possa. Se foi criada uma regra, essa regra foi devidamente comunicado, ele tem que cumprir dentro da convenção condominial. Mas, é o que eu falo, há uma questão que pode ser discutida, então vamos evitar essa discussão, né? Então, tente pelo menos o bom senso, a conversa, tentar sanar nesse sentido. Voltando para o lado do síndico e também do zelador. Eles podem ser penalizados por não cumprir as regras, ou seja, as pessoas não cumprem e penalizar o síndico e o zelador? Então, o zelador em si, ele normalmente cumpre as regras que são colocadas para ele seguir, né? Então, o zelador é uma situação muito nova, essa situação de pandemia. Então, a gente não sabe amanhã como a justiça vai entender se, eventualmente, alguns casos desses forem parar nos tribunais. O zelador em si, eu acredito que ele não tem uma responsabilidade se ele comprovar que ele estava seguindo as regras que foram impostas para ele. O síndico, ele já é, sim, o responsável pela pessoa jurídica, que o condomínio é uma pessoa jurídica e a pessoa que representa o condomínio é o síndico, né? Então, assim, nós, da área de direito condominial, os especialistas, os juristas desta área, a gente entende que, se não houver o cumprimento, principalmente embasado na legislação estadual e na legislação municipal, onde determina um isolamento social, onde determina umas regras a serem cumpridas, uso de máscara, identificação, por exemplo, de lixo, quando a pessoa é positiva, a gente acredita que poderá sim haver uma responsabilidade. Não temos isso determinado em lei, porque é isso que eu falo, é uma situação muito nova. Mas a questão é, o síndico,
sempre é responsável pela pessoa jurídica do condomínio que ele representa. Então, ele pode, sim, vir a ser responsabilizado. Inclusive, eu tenho um caso numa discussão com um outro colega, ele entende que o síndico pode até ser responsabilizado penalmente. Então, por descumprir regras da saúde, né? Que é lá previsto, lá no Código Penal. Então, ele fala que o síndico pode amanhã ser até penalizado pelo Código Penal, porque ele descumpriu as regras de saneamento básico, aquela coisa toda. Perfeito. Tá aí. Eu quero agradecer a doutora Fabíola Rodrigues pela participação mais uma vez, sempre colocando os pontos fundamentais nas questões com relação aos condomínios. Doutora, muito obrigado por sua participação aqui na Telecom. Muito obrigada por ter convidado e sempre estou à disposição, Jorge Fernandes. Eu sei que sim. Quero mandar também um carinho a Mabev sempre pontual, sempre também fazendo parte da nossa programação. Você continue aqui. A melhor equipe de televisão da região se encontra aqui na Telecom. Fique conosco, por favor. Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos.